Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, na aula de hoje vai ser uma aula de uma saia igual à saia da aula passada. A diferença é que a aula de hoje eu vou colocar zíper na parte de trás. Então, vai ser uma aula para quem quiser fazer essa saia em um tecido mais encorpado, que não tem elasticidade. Eu vou dar essa opção agora de colocar o zíper. A da aula passada foi totalmente de malha, sem zíper, só elástico na cintura. Então, eu peguei o meu molde com 1 centímetro de margem de costura ao todo o redor. E pro zíper, eu só acrescentei 1,5 centímetro aí na parte das costas, no meio costas, tá? Pra colocar o zíper. Então, você coloca 1,5 ali. Vou pegar esse tecido, que é um crepe encorpado. Essa saia, como ela tá sem margem de folga, ela vai ficar mais coladinha no corpo. Então, caso você não queira uma tão coladinha, quando você fizer o molde, bota uma margem aí de folga. E eu vou deixar a aula da modelagem aqui na descrição do vídeo. Então, com o meu tecido dobrado assim, virado direito com direito, eu gosto sempre de colocar direito com direito para marcar do lado avesso do tecido, né, para riscar. Vou posicionar primeiro aí a parte da frente na dobra do tecido e vou marcar bem rente porque ele já está com margem de costura. Prontinho, a parte da frente já está cortada. Agora eu vou pegar novamente o tecido, direito com direito, vou posicionar a parte das costas assim. Não precisa ser na dobra, porque a parte das costas vai ser dividida em duas partes, já que eu preciso colocar um zíper ali no meio. Então, vou só marcar rente, porque também já tá com margem de costura, ali pro zíper. Vou só marcar, cortar. Não esquece também, quando você for fazer a sua, de marcar pence. Prontinho, agora eu tô aqui com a parte da frente e parte das costas cortadas. Vamos lá pro cós. Pro cós, eu botei um cós. Esse cós de largura, ele tem a circunferência da minha cintura mais 3 centímetros e 10 de altura. Mas por que mais 3? Por causa desse 1,5 centímetro aí, do zíper. Então, eu coloco 1,5, mas 1,5 não é 3, então eu coloco 3 centímetros a mais. Por causa depois do encontro ali do zíper. Então, é o 1,5 vezes 2. Então, coloca a margem, coloca a circunferência da cintura mais 3 centímetros. Agora, vamos pra montagem. Peguei a parte da frente, peguei a parte das costas, colocando assim direito com direito. E vou fechar nas laterais, unindo ali base frente e base costas da saia.
Prontinho, já fechei a pence, já fechei as laterais, agora vamos pregar o cós da saia. Vou pegar o cós assim, vou dobrar ele ao meio e vou costurar ele em toda essa circunferência aí da saia, nessa parte aí de cima. Então, posiciono, alfineto e vou pra máquina pra costurar. Prontinho, e a saia ficou assim. Agora vamos para a parte mais legal, que vai ser colocar o zíper. Essa técnica que eu coloco o zíper é a mais fácil do mundo. Então, vou começar marcando ali aquele 1,5 cm que eu deixei lá para a parte do zíper. Eu comecei marcando aí do lado direito do tecido, mas na verdade era para ter marcado do lado avesso, que é onde vai a costura. Então, marquei aí, depois foi que eu vim perceber. Aí você vai ver que já vou marcar do lado de dentro. E aí, eu vou fazer a marcação do seguinte, vou posicionar o meu zíper aí, aquela partezinha de ferro eu coloco ali no começo do cós e marco bem rente ali a parte final, onde tem aquele ferro, pra me saber mais ou menos aonde eu tenho que costurar, a altura, tá? Então, eu vou repassar toda essa costura pro lado avesso, toda essa marcação pro lado avesso, que é onde vai a costura, então era aonde era para ter marcado. Então, marquei aí 1,5 cm em toda essa parte, que é a parte do zíper, e fiz uma reta aí com giz só para me guiar na hora de costurar o zíper. Agora sim, marcação tá certinha. E daí, nessa parte de baixo aí, eu vou fazer uma costura bem reforçada. E de baixo até em cima, eu vou fazer uma costura mais folgada, porque essa costura eu vou desfazer depois. Então, ó, eu vou começar do cós pra até essa marcação aí, uma costura bem larga, coloca um ponto bem largo. E só aquele pedacinho ali de baixo que você vai fazer um retrocesso e reforçar a costura, porque é a parte que vai realmente ficar costurada, ó, essa parte aí de baixo, que essa parte de baixo simboliza o ferrinho pra baixo do zíper, como você viu a marcação. Já você vai entender. Se você já assistiu outros vídeos aqui no meu canal, você já sabe como é essa técnica. Então, ficou assim, ó, essa parte bem reforçada e o restante com ponto mais largo, porque depois eu vou desfazer esse ponto da parte de cima, que é onde vai o zíper. Então, bora lá pra mesa. Vou pegar o meu zíper e vou começar a posicionar ele bem centralizado aí nessa costura. Então, posiciono ali em cima, colocando o ferrinho do zíper bem rente com o final ali do cós. E vou posicionando os dentinhos do zíper bem no meio da costura, tá? A princípio, eu vou colocar alfinetes. Então, eu vou centralizando bem ao meio e alfinetando.
E agora, para que eu consiga levar essa peça para a máquina para costurar, eu vou começar alinhavando dos dois lados, para que depois eu tire esses alfinetes e consiga ir para a máquina fazer a costura oficial. Então, eu vou alinhavar todo esse zíper para que na hora da costura ele não saia do lugar. E agora eu vou para a máquina para fazer uma costura aí, ó, no formato que eu desenhei com o dedo, no formato que eu desenhei na tela para vocês. Então, vamos lá para a máquina costurar. Eu vou passar uma costura dos dois lados e arrematando ali no final. Gente, esse é o jeito mais fácil do mundo de colocar zíper. E aí eu vou começar a costura. E aí eu começo um pouquinho depois da casinha do zíper, porque não dá pra me começar bem rente por causa do zíper. E como é malha, ele acabou indo franzindo, então de vez em quando eu levantava o pé calcador pra não ficar nada enrugado. Porque esse meu crepe, ele é mais encorpado, mas ele também tem elasticidade. Então, dependendo do seu tecido, pode ser que dê uma enrugadinha. Aí você vai só levantando um pouco o pé calcador para dar uma folga e o tecido não ficar enrugado. Tá vendo, ó, que aquele início lá eu não costurei, porque eu vou vir refazendo essa costura. Depois que eu abrir a costura lá e colocar o zíper pra baixo. Aí eu venho refazendo esse começo aí, até porque eu vou fazer o acabamento ali daquelas abinhas ali do zíper que sobrou. Agora eu vou vir com o abridor de casinha de botão e vou começar a abrir essa costura até aquele limite lá da marcação lá de baixo. Então, eu vou abrindo até o limite da marcação, que é até o limite lá do ferrinho do zíper, do final do zíper. E aí, dessa forma, como eu usei um zíper que eu tinha aqui, que era um zíper pink, como eu fiz esse tipo de acabamento, fica escondido, não dá nem pra ver o zíper. Porque esse tipo de acabamento de zíper, o zíper fica bem escondidinho, como vocês estão vendo. Então, usem essa técnica. É muito fácil. Antes eu tinha maior preguiça de pregar zíper. Depois que eu aprendi essa técnica, eu nunca mais tive preguiça. É muito fácil. Ó, como fica escondidinho. Comenta aí, deixa aí nos comentários se você já usou essa técnica. Se não usou, sério, você tá perdendo tempo. É muito fácil. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de pregar zíper, mas tenta dessa forma que você vai ver como seus problemas vão acabar. E agora eu vou refazer esse início aí, porque não deu pra fazer por causa da cabecinha ali do zíper, né? Ficava impedindo. Então, eu vou fazer um acabamento também ali naquela parte, dobrando pra dentro. Ó, peraí, vou mostrar. Essa partezinha você pode só dobrar assim, ou pode fazer um acabamento melhor, que eu vou mostrar agora, a seguir.
Então, ó, você vai dobrar esse excesso assim pra dentro, ó, e vai fazer a dobrinha normalmente e vai fazer a costura. Então, essa parte fica muito mais reforçada e o acabamento fica muito bom. Então, aí é só você refazer esse início colocando esse restinho do zíper junto com a dobra do cós da saia. E aí, você vai repetir esse processo nos dois lados. Pronto, agora vamos fazer a parte do godê. Tá finalizada a parte de cima, ó, o zíper tá abrindo certinho, bem escondidinho, do jeito que eu gosto. E agora vamos pegar uma fita métrica e medir essa parte da circunferência de baixo da saia. Na verdade, eu já sei qual é essa medida, né, porque eu sei quando eu fiz o molde, essa medida é exatamente a circunferência do meu quadril, então tem 98. Você vai pegar essa medida do final aí, vai dividir por 6,28. Esse 6,28 é regra. Então, deu 15, alguma coisa e eu arredondei para 15. Esses 15 centímetros eu vou chamar de raio. E aí, eu quero um comprimento dessa sainha de baixo de mais 15 centímetros, tá? Então, para você medir o tecido, quanto você vai precisar, você vai pegar o raio, mais os 15 centímetros de comprimento, vezes 2, que dá 60. Então, você vai precisar de um tecido de 60 por 60. Só que aí eu coloquei uma margem de segurança, então eu botei 65 por 65. Então, peguei esse tecido de 65 por 65, dobrei uma vez, dobrei outra vez, ó, ficou em 4 camadas, e vou começar partindo ali de cima para baixo, colocando os 15 centímetros do raio. Deu para entender? É assim que traça godê. Esse cálculo final que eu ensinei é como você cortar um retalho exatamente do tamanho do seu godê para que não tenha desperdício. Então, eu vou colocar esses primeiros 15 centímetros do raio. E do raio para baixo, eu vou colocar o comprimento mais a margem de costura. Então, botei 15 mais 1 centímetro, mais 1 centímetro, porque eu vou fazer uma barra bem fininha. Então, você tá vendo aí que o retalho que eu cortei não teve tanto desperdício de tecido. Porque se você pegar um tecido grande e for fazer esse godê no meio do tecido, o tecido vai desperdiçar muito, vai ficar um buraco no meio. Então, essa é a forma de não ter desperdício. Vai pegar o raio mais o comprimento, que no caso o raio, 15. O meu comprimento, 15. Deu 30. E aí, eu multiplico por 2, que deu 60. E aí, eu coloquei uma margem de folga de 5 centímetros. Então, ficou um retalho de 65 por 65. Espero que tenha dado para entender. E aí, agora, eu vou só unir o godê com a saia. Caso essa explicação tenha ficado muito confusa, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo só à parte, explicando como fazer esse cálculo. Porque eu gosto, sempre que eu faço um godê, fazer esse cálculo para saber quanto eu vou precisar de tecido para não ter desperdício. Então, aí eu vou alfinetar todo o contorno da saia com babado, vou fazer uma costura e é isso. E também vou aproveitar fazer o acabamento da barra dobrando 1 centímetro. E é isso, gente. Depois disso, tá pronta a saia. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem fizer, me manda foto, porque eu adoro ver a de vocês. E bora lá pro resultado final.